Olá, queridos, dando sequência ao nosso estudo da pessoa de Cristo, dos seus ensinamentos, das suas palavras, das suas obras. Nesse momento vamos considerar o novo mandamento. O que é um novo mandamento? Será que esse mandamento não é antigo? Vamos considerar. No capítulo 13 de João, a partir do verso 31, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. E Jesus continua: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E agora Jesus menciona: eu lhes dou um novo mandamento, e que vocês amem uns aos outros. Irmãos, eu pergunto, amar uns aos outros é um mandamento novo? Aqui vem uma palavra a seguir que esclarece: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Bem, queridos, aqui Cristo estabelece um modelo de amor. Talvez nós sejamos amigos dos nossos irmãos, talvez lhes convidemos para um almoço, talvez conversemos na porta da igreja, damos uma atenção relativa a eles. Mas Jesus falou assim: amem uns aos outros como eu os amei. Para os discípulos, e creio que para todos nós, esse mandamento é novo, porque o tipo de amor que Jesus estava falando aqui era o amor que ele revelou para os seus filhos. Era um amor muito especial. Então ele diz assim: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Irmãos, qual foi a prova máxima do amor de Cristo? Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Esse era o novo mandamento. Ele disse: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, querido, aqui Jesus estabeleceu um critério interessante. Como que o mundo sabe que nós amamos a Cristo? Quando nós revelamos o nosso amor pelos nossos semelhantes. Agora eu pergunto, por que Jesus falou isso daqui outra vez? Vamos observar que Jesus repetiu isso aqui várias vezes. Amem uns aos outros, amem uns aos outros. Porque, irmãos, apesar de já estar no fim do ministério de Cristo praticamente, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. E no último dia, no dia da Páscoa, ainda estavam discutindo, ainda estavam desunidos. Só quando Jesus lhes lavou os pés e lavou o coração que eles agora chegaram a uma unidade. Então, queridos, a prova máxima do nosso amor a Cristo não é a nossa doutrina, embora toda doutrina seja importante, mas é a nossa vida, é a vida de amor uns pelos outros. Bem, agora, irmãos, Jesus, que estava prevendo o que ia acontecer dali a pouco, ele recebeu uma pergunta de Pedro. Em João 13, 36, Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Agora, irmãos, observem bem as palavras de Pedro. Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Será que Pedro foi sincero ao falar isso? Eu creio que sim, foi sincero. Ele tinha o propósito de se entregar totalmente a Cristo. Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Irmãos, aquilo foi chocante para Pedro. Pedro havia dito, em outras palavras: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. Eu sou melhor do que os outros. Eu não sou como os demais.
Diz a inspiração que Pedro ali ainda estava vivendo a fase de fariseu. Ele se considerava superior aos outros. Então ele falou: Senhor, eu posso te segui-lo agora. Por ti eu entrego a vida. O que Jesus falou? Você vai dar a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E ao estudar a história, vemos que quando Jesus estava sendo julgado, Pedro negou. Quando Jesus foi preso, todos o traíram, todos abandonaram. Judas o traiu, Pedro negou e todos fugiram da crise, né? Bem, irmãos, agora Jesus procurou consolar os seus discípulos. Quando Jesus falou que ele ia para um lugar que eles não poderiam segui-lo, os discípulos ficaram tristes. Imaginem vocês, Jesus havia vivido com os discípulos por 3 anos e meio. Já pensaram que tipo de amizade tinham com Jesus? Embora não o compreendessem perfeitamente, eles desenvolveram um amor especial por Cristo. E agora Jesus diz aqui no capítulo 14, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em mim, creem em Deus, creiam também em mim. Agora Jesus faz a promessa do seu retorno. Jesus, naquela sexta-feira, ele ia ser traído por Judas, ele ia ser negado por Pedro, ele ia ser abandonado pelos discípulos, ele ia ser entregue na mão dos judeus para matá-lo, ele ia ser morto no Calvário, ia ressuscitar, ia voltar para o céu. Mas qual foi a promessa dele? Diz ele assim no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando for preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, agora aqui aparece a grande promessa que nos conforta. Jesus não está fisicamente conosco. Embora Jesus seja onipresente, onisciente, onipotente, a sua missão agora está no santuário celestial, intercedendo por nós, apresentando seus méritos, a sua perfeita justiça, o seu sangue derramado no Calvário. Mas qual foi a promessa dele? Quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Querido, eu quero perguntar, a promessa da volta de Jesus é alegria para você? É alegria para mim? E agora Jesus disse, vocês conhecem o caminho para onde eu estou. Então Tomé, a gente conhece Tomé como duvidoso, né? Tomé diz assim, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Irmãos, aqui agora a resposta de Jesus é aquela resposta que nos alegra, né? Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, há muita gente procurando muitos caminhos para ir ao céu, mas só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho. Ninguém vai ao céu a não ser por mim. Eu sou a verdade. Ninguém conhece a verdade se não me conhece. Eu sou a vida. Ninguém tem vida verdadeira se não tem a mim. E o apóstolo João, na sua carta, diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Queridos, você tem a vida? A nossa vida eterna está em Jesus. Nós adquirimos essa vida quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Se vocês me conheceram,
conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Agora Felipe, que também tinha algumas dúvidas, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E agora Jesus responde: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. O que Jesus queria dizer com isto? Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, quando conhecemos o caráter de Jesus, quando conhecemos o amor de Jesus, conhecemos o amor do Pai, conhecemos o caráter do Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmãos, Jesus, na sua humanidade, embora ele fosse divino, ele era guiado pelo Pai em toda circunstância. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Disse ele: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Em que sentido os discípulos fariam uma obra maior que Cristo? Não em intensidade, não em valor, não, mas em extensão. Embora Jesus, como nosso Salvador, fizesse uma obra completa por nós, a sua obra, quando esteve na terra, estava restrita ali à Palestina, a Israel e arredores. Por isso ele falou: quando eu for para o meu Pai, eu vou mandar poder para que vocês façam uma obra de maior extensão do que a minha. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Irmãos, como é que deve ser a nossa oração? Em nome de Jesus. Disse Jesus: aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Agora, queridos, não é apenas proferir o nome de Cristo. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós nos arrependemos, quando confessamos nossos pecados, quando obedecemos, devemos confiar na perfeita justiça de Cristo. É a única que nos torna capazes de ser apresentados perante o Pai. Então Jesus é o nosso representante. Então pedir em nome de Cristo significa muito. Significa que nós aceitamos a sua vida, aceitamos o seu caráter, reconhecemos a sua perfeita justiça. Então, querido, quando nos dirigimos a Deus, por meio de Jesus, o Pai nos recebe, o Pai nos aceita. Quando nós estamos nos dirigindo a Cristo, ao Pai, Jesus diz assim: não olhe para esse filho desgarrado, olhe para mim, eu sou representante dele. Irmãos, às vezes oramos algumas orações egoístas, mas se mesmo essa oração defeituosa é apresentada, Jesus toma essa oração, a aperfeiçoa e apresenta ao Pai como se fosse dele. Então, querido, para que nós sejamos aceitos pelo Pai, devemos confiar nos méritos de Jesus, no seu sacrifício, na sua perfeita justiça, no seu perfeito caráter. É Ele quem nos representa perante o Pai. Ele disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu pergunto: você tem dedicado tempo à oração? Você tem dedicado tempo à palavra de Deus? Tem dedicado tempo para conhecer o caráter de Cristo? Conhecer o seu sacrifício, o plano da salvação? Queridos, mais uma vez eu quero sugerir: separe tempo diário para estar com Jesus. Estude a sua palavra com oração. Medite nela e busque o nosso Pai Celestial através dos méritos de Jesus, e com certeza Ele atenderá o seu pedido, a sua necessidade. É claro que se andarmos com Jesus, nós só vamos pedir a Ele aquilo que está de acordo com a sua vontade. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência nesse dia. Amém. Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
escapar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, possa ser igual só no sangue de Jesus. Há poder, sim, nova pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Com a vaidade desejas findar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue